Todos. Frequentemente vão vir pessoas aqui, e talvez essas pessoas, a única Bíblia talvez que essas pessoas vão ler é o Daniel e a Márcia. Recentemente um rapaz falou assim, eu nem conhecia, ele ligou, você é o Silveirinho? Eu falei, sou. Ele falou, eu só quero te dizer uma coisa, obrigado porque um dia você disse sim. E eu não entendi. Falei, como assim? Ele falou, obrigado porque um dia você disse sim. E porque um dia você disse sim, hoje eu e a minha família não estamos mais no mundo das drogas e prostituição que nós estávamos. Hoje nós estamos nos pés do Senhor. Amém. Ele falou, hoje eu sou o líder de comportagem da Leste Paulista. Há 3 anos atrás, alguém, lá na Praça da Sé, teve uma grande controvérsia com esse rapaz. E ali temos o dedão do Orley, que produziu esse livro. Orley, talvez você não tenha ideia o quanto Deus tem te usado e o quanto você tem sido uma bênção indireta. E será que Deus também não quer mais de você? Não só livros, mas será que Ele não quer ocupar espaços mais profundos aqui também? Se é que já não estão ocupando. Esse rapaz viveu uma vida dissoluta, uma vida louca, e aquele livro ali na mão, que livro, grande controvérsia, chegou e ficou jogado na casa dele 6 meses, até um dia que ele teve desejo de ler aquele livro, e descobriu coisas que mudou a vida dele. Ele, a esposa e as 3 filhas, tomaram a decisão de ter uma vida diferente. O saudoso apóstolo Paulo diz que nós devemos ser cartas vivas, lidas por todos. Se uma pessoa abrir as páginas da sua vida hoje, o que elas vão ver? Um cristianismo autêntico ou uma religião abstrata e física? Um cristianismo maiúsculo ou um cristianismo debilitado? Sabe, existe uma diferença entre o cristianismo de púlpito, o cristianismo dominical ou sabático. Aqui todo mundo bonito e bem vestido. Aqui a gente consegue sempre contemplar a melhor face ou a melhor faceta de cada um. Mas e na intimidade do lar? Nesses 12, 13 anos, eu tenho me surpreendido tanto. Recentemente, um pregador, eu quero que vocês não abusem a curiosidade, mas um pregador me pediu oração. Eu não imaginei que ele fosse um santo. Para que ele quer oração? Casado, tudo. Ele falou, irmão, desde os meus 15 anos eu sou viciado em pornografia. Quase 30 anos. Há quase 30 anos eu prego e não consigo abandonar a pornografia. E quando as pessoas ouvem esse prodígio pregando e suspiram fundo, que homem extraordinário. Mas só Deus sabe o que acontece entre ele e o secular. Um cristianismo autêntico é o que dá poder. Um cristianismo não autêntico não transforma vidas. O Atos dos Apóstolos 328 diz: as credenciais de um pregador, na verdade diz assim, as evidências da credenciais de um pregador é a transformação na vida daqueles que ele ministra. Então que Deus possa inflamar cada um aqui nessa manhã com o zelo santo. Nós estamos chegando nos últimos momentos. Aqueles que nos visitam nessa manhã podem talvez se perguntar, mas esse povo é maluco, estão plantando, estão construindo.
Será que eles sabem de algo que nós não sabemos? E eu digo para vocês, sabemos sim. Nós sabemos de algo que talvez a maioria aqui não sabe. A Bíblia é um livro autêntico. E a Bíblia nos diz que coisas terríveis estão prestes a acontecer. E é por isso que nós estamos nos preparando. Não vindo para o campo como uma fuga, mas vindo para o campo para, em primeiro lugar, obedecer a Deus, porque Deus mandou. E em segundo lugar, o mundo já enfrentou crises. Basta olharmos para a história do passado. No entanto, a crise que vamos enfrentar é a maior de todas. E é por isso que precisamos estar preparados. E aqueles que nos visitam, se quiser saber mais sobre essa grande crise, depois eu posso falar. Mas é tempo de semear. Como é que é, velho? Eu não vou arriscar. Me dá vontade de cantar o refrão, mas eu canto muito desafinado. Já é tempo de semear, né? O refrão do mundo. E que Deus possa nos ajudar, meus amados, a sermos semeadores, sementes que semeiam. Sementes que semeiam. Eu quero avançar mostrando mais umas fotos para vocês da gráfica agora. A história da nossa gráfica é muito interessante. Ela é uma gráfica pequena. Nós não temos nem offset, é um duplicador. Mas uma coisa eu aprendi. Quando eu era jovem, mais jovem, eu fui a um congresso na Bolívia. Até o meu sobrinho Léo, nesse congresso, foi comigo. E aí eu conversei com um pregador maduro e falei, pastor Restrepo, eu quero ter um ministério. Então eu preciso de uma área, etc, etc, etc. Aí ele ficou olhando. E aí depois que eu explanei para ele os meus sonhos, ele falou assim, olha meu filho, você não precisa de uma área, você precisa de vontade. Porque Jesus nunca teve um palmo de terra e fez o que fez. Então para que você quer terra? E que a nossa gráfica não foi diferente. A gente começou com o que tinha. E conseguimos até chegar a produções bastante interessantes em livros menores, né? E assim foi o início, essa casinha aqui alugada. E aí mudamos para outubro de 2020. Aqui é onde está a gráfica. E era onde tinha aquele morro, aquela pastagem, né? Isso foi em outubro de 2020. Então eu quis colocar a cronologia só para vocês verem como as coisas andam rápido por aqui. Então outubro de 2020 estava assim. Novembro de 2020 já estava assim. Você olha assim e pensa, mas essa cintinha aí, isso aí é muito rápido. Mas nessa cintinha aqui tem 200 sacos de concreto enterrado aí para dentro do chão. Dezembro já estava assim. E fevereiro de 2021 já estava assim. Ali, médio. Obra do Leônidas. O Leônidas fica pinchando as coisas. Fevereiro já estava assim. Outubro, e olha que nesta época só tínhamos uma pessoa trabalhando na estrutura metálica, que é o Léo. Ele está por aí? Leônidas? Está ali fora. Leônidas é aquele que chegou ali agora. Só tínhamos ele trabalhando na estrutura metálica, levantando parede, era só o Mega, o rapaz que cantou, e rebocando só esse rapaz que está entrando aí agora, o Rafael. Ou seja, só tínhamos esses 3 profissionais que faziam todo o trabalho. Isso quer dizer que todos os tijolos que vocês virem aqui no IAG foi levantado pelo Mega. Todos, essa infinidade. Toda a estrutura metálica foi feita pelo Leônidas e depois o Levi chegou como apoio. E todo o reboco, a não ser os derradeiros, foi feito pelo Rafael Costa, que chegou ali agora. Junho de 2021, já estávamos rebocando a área. Aí está o Rafael, fazendo o que ele mais gosta de fazer. Rebocar. Agosto de 2021, estávamos assim. Aí talvez alguém que mexe com construção pensa, mas foi muito rápido. Só tínhamos, nesse momento, um levantando tijolo. Aí ele teve que levantar todo o tijolo. Depois tínhamos só um rebocando, ele teve que rebocar tudo.
E aí é o Ed nos auxiliou em toda a parte de fundação. Estávamos aqui já preparando para concretar. E é interessante como Deus nos auxilia, porque nesse momento já era necessário uma atuação mais especializada, né? Com essas questões de concreto, etc. E aí Deus, nesse período, enviou aqui o Felipe e a família dele, e ele passou então a contribuir conosco nessa parte. Um ano depois, então, iríamos lançar o concreto desse galpão de 550 metros quadrados. E aí era a nossa equipe na época. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltou uma ou outra aqui. E aí os chalés ainda não haviam sido começados. E aí está o galpão. Essa foto não é atual, mas é ele já pronto. Parte elétrica. Aqui o Arley fazendo a instalação elétrica. E aí o galpão pronto, sem pintura. E aí a parte interna já começando a funcionar. Aí estão os livros. Você já foi, Orley? Ali ainda não, né? A gente vai lá. Mas pode ficar tranquilo que eu não vou colocar concorrência contigo, tá? Pode ficar despreocupado. Amém. Aí é a nossa gráfica. Aí é o pessoal atuando. E aí já com um pouquinho de flor, e com essa parte anexa aqui que é para descarregar e carregar os veículos. Ontem eu mostrei aquelas fotos para vocês, daquele pouquinho de livro, né? E até a última acariação que eu fiz, a gente já tinha produzido, com auxílio externo e interno, né? Produzido mais de 5 milhões de literatura. Amém. Então é um número bom para um ministério que, digamos, que é pequeno, né? 5 milhões, espero que nesses 5 milhões pelo menos 50 almas sejam alcançadas. Vai ter valido a pena. Se quisermos, penso que Deus abrirá o caminho para trabalharmos onde Ele precisa mais de nós. Irmãos, eu poderia dar muitos testemunhos. A minha vida inteira foi na agricultura. E a agricultura para mim era degradante. Porque eu vi os meus amigos da cidade com carros, formando, com moto, eu pobre cada vez mais, não tinha nenhuma bicicleta velha para andar, trabalhava pra caramba, sempre trabalhávamos para pessoas desonestas, infelizmente, que nos roubavam, os patrões. Então quando eu pensava em agricultura, eu falava, meu pai, no dia que eu puder me livrar de agricultura, eu não quero nem passar perto de roça mais. E aí eu falo baseado nesse texto. Por quê? Porque quando eu fui para o IEST, quando falaram que eu era agricultor, adivinham qual setor me colocaram lá no IEST? Agricultura. E a hora que falaram, olha, você vai trabalhar na agricultura, eu falei, meu pai, isso me persegue. Eu não queria agricultura. E aí os alunos, na época eu era mais forte, eu não era assim tão magro, né? Eu pesava uns 90 quilos assim, ainda, né? Era bem fortão. Os alunos falavam, olha, eu já vejo um lindo ministério, um Instituto de Agricultura. E eu olhava para eles assim e falava, olha, se eu pudesse, eu dava um para eles. Porque a agricultura para mim era uma coisa horrorosa. Tinha levado a minha vida. Eu com 26 anos mal sabia ler. Mal sabia ler mesmo. Quando digo, eu não estou usando hipérbole, né, Roberto? Roberto acompanhou um pouquinho ali. Eu quase não sabia ler mesmo. Quando o professor falava, vamos ler o capítulo tal, cada um no seu versículo. Quando estava longe, eu já começava a contar para ficar lendo o meu, né? E aí dava um azar que alguém lia 2 e eu, meu pai, agora eu vou ter que ler o outro. Porque a minha leitura era extremamente escassa. E aquilo ali para mim eu atribuía o que? A agricultura. Em vez de eu ter ido estudar, eu fiquei trabalhando. Mas depois eu vim a descobrir que, na verdade, enquanto eu trabalhava, Deus trabalhava em mim. E aí, depois de um tempo na agricultura, eu comecei a estudar, lá na escola, e descobri que, na verdade, a agricultura é o A, B, C. Quem mais me conhece da roça, acho que é você, né, Simone? Tem alguém que conhece mais o meu passado? O Ed, tá? O Ed está presente? Tá. É o Ed que mais me conhece. O Ed me conheceu quando eu ainda era mundano.
estudando, né? O Ed é o que mais me conhece. A minha mente era tão fechada para tudo que eu ia às vezes fechar o registro, fechava para o lado errado e estourava os câmbios. Aí o meu patrão falava, mas que alemão burro, não sabe nem abrir o registro. Mas, irmãos, enquanto eu trabalhava, Deus trabalhava em mim. E aí, depois do IEST, formei-me, e os alunos ainda falavam, olha, o Ministério de Agricultura, o Instituto de Agricultura. Eu falava, eles são doidos, eu quero ser pregador. Eu já vou pregar. Não que isso seja errado, pregar. E adivinha, alguns anos depois, o que eu fiz? Abri o Instituto de Agricultura. Irmãos, isso aqui é uma realidade. Por que muitas vezes Deus não confia algo em nossas mãos? Porque nós queremos ensinar Deus. Fala, Senhor, eu quero fazer alguma coisa, mas é isso, isso e isso, tá? Não teria sido mais fácil desde o começo eu ter abraçado? Enxergado que Deus queria que eu fizesse isso? Talvez o ministério teria avançado mais. Entretanto, Deus teve que me colocar em banho-maria. Não, eu vou ter que deixar ele aqui quietinho até ele dar ouvidos ao que eu tenho para ele. E aí, 6 anos depois que eu fui dar ouvidos à voz do Senhor. E é interessante, às vezes as pessoas me perguntam, Silvio, como você acha que é o meu chamado? Eu falo, eu acho que é isso. A pessoa, não, eu acho que não é isso não, Deus não tem isso para mim. Então isso, eu também não. O que você gostaria de fazer? Isso, então, eu não sei se é de Deus, né? Isso é um chamado, não sei se é seu, se é de Deus, então começa. Irmãos, nós devemos estar abertos a servir a causa onde a necessidade se apresenta. Não onde o meu gosto ou a minha opinião diz que deve ser. Porque se eu tivesse levado a ferro e fogo o meu plano, não teria existido um IAG. E talvez nem um pregador, porque talvez eu teria saído do plano de Deus para a minha vida. Então esta foi a nossa gráfica. Aí uma parte também da nossa equipe, Joshua, Ben, esses dois estavam nos visitando, equatoriano. Homens de valor. E aí está bonitinho a nossa gráfica agora. Com a lei e o paisagismo. E aí, a estátua de Nabucodonosor. Aqui já é organizado. Então aqui tudo é grande controvérsia, na grande parte. Em janeiro chega mais umas viagens, aí vai aumentar a quantidade aí. Gráfica Gutenberg. Todos sabem quem foi Gutenberg, né? Quem não sabe, levanta a mão. Quem não sabe quem foi Gutenberg? É alguns. Gutenberg foi o homem que inventou a imprensa. E atualmente a sua memória é detentora do livro mais caro que existe no planeta. A primeira Bíblia foi impressa. Não me falha a memória, faz parte. Está na Inglaterra ou Alemanha, um desses dois lugares. Ele era alemão. Mas é o livro mais caro que existe sobre a Terra, é este livro que Gutenberg imprimiu. Lá atrás, quando ainda... Se você vivesse naquela época, estaria desempregado, rei. Não tinha imprensa ainda. E eu coloquei essa foto aqui porque eu acho que é tão linda. Não tem nada a ver com a gráfica, né? Alguma coisa assim. Mas tem a impressão aqui as digitais do nosso Pai Celestial, né? Ficou muito lindo, ficou? É o Derek. É o Derek, olha, é o Derek. Na verdade foi o Link que colocou a foto. Mas eu gostei. Agora, como nunca antes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Se deixarmos de compreender isso, jamais teremos lugar no reino de Deus. Depois eu aprendi que os titanes da verdadeira educação é uma vida útil. É por isso que não temos um campo de futebol na nossa escola. Em vez de jogar bola e chutar a canela um no outro, a gente vai fazer o que, Roberto? Fala, você que gosta do trabalho manual. Vamos cuidar do jardim, vamos capinar a bananeira, faz o exercício do mesmo jeito e com uma utilidade e proveito extraordinário. Cadê os rapazes da escola, os meninos? Fiquem de pé, os meninos da escola. Todos os alunos, os meninos. Vocês gostariam que eu fizesse um campo de futebol para vocês? Sejam sinceros, hein? Não?
Por que não? Vocês não são brasileiros? Não, todo brasileiro ama futebol. Ah, não tem um aqui que não é brasileiro. Mas você gosta do futebol brasileiro. Os cochabambinos gostam, não gostam? Cochabambinas. Vocês não gostariam não de ter um campo de futebol? Por quê? Quem gostaria de falar por que não? Já perdemos muito tempo. Espero que nenhum brasileiro te ouça falar isso. E você, Harif? Rapaz! Olha! Esse Harif, hein? É tempo de semear. Já perdemos muito tempo. Olha, dá até para montar. Já perdemos muito tempo, pois é tempo de semear. Amém. Vamos completar a frase. Quem quer completar o restante da frase? Não dá para demorar. Oi? Amém. Administrar bem a nossa força conjugada. É isso aí. Nós não temos um campo de futebol porque senão vocês iam começar a brigar entre si também. É verdade. Então vocês vão começar a brigar, porque acalora os ânimos, né? Mas limpando as carreiras de banana não tem isso. Você fortalece as pernas, os braços e todo mundo sai amigo no final. Todo mundo sai mais amigo do que entrou. Podem sentar. Então, por isso que nós não vamos ter um campo de futebol. Nós vamos ter 3 sítios aqui para vocês capinarem. Então, aqueles que gostam desse lazer, nos domingos, no momento de folga, a gente pode conversar depois, né? A gente arruma uma enxada para cada um. Aqui tem umas enxadas assim de 3 libras, boas para aquecer a musculatura. Fantástico. Conhece esse Fantástico. 3 libras? É o quê? Esse é o estúdio Mayflower. Libras são os tamanhos. Quantos conhecem esse nome? Mayflower. Mayflower, poderíamos dizer que é um sinônimo de reinício, recomeço. Foi um grande reset do século XV. Reset. Porque em 1620, um grupo de peregrinos, puritanos, a maioria deles, inclusive um desses peregrinos foi antepassado de Charles White, que estava aí nesse navio, que deu origem à fé adventista. A fé adventista é mais rica do que muitos resumem dizendo ser uma seita. É uma história épica e quase que milenar. O Mayflower foi um navio que atravessou o Atlântico. Saiu da Europa, o velho mundo, Apocalipse 13, 1 a 10, e foi para o novo mundo, a América, Apocalipse 11 a 16. Esses homens viviam ali na Europa, começaram a ser dizimados pela Inquisição Papal e desejavam viver de maneira livre a sua religião e avançaram então para a Europa, onde tinha um monte de índio e fundaram a pátria americana, chamados Estados Unidos. E aí por que decidimos por esse nome? Foi você, Rafa, que colocou esse nome? Foi quem? Foi você mesmo, né? Por que o Rafa que batizou de Mayflower? Segundo o que ele falou, ele entende que o trabalho que ele desempenha aqui na área da mídia, ela atravessa oceanos, leva conhecimento a outras áreas. E foi isso que aconteceu com o navio Mayflower. Ele levou conhecimento a outras áreas. E por isso nós batizamos esse estúdio como Estúdio Mayflower. Aqui é o Ed, fazendo o mapeamento de como iríamos construir. E esta obra começou em 20 de março de 2021. Vocês acham que eu andou rápido para estar do jeito que está hoje? E volto a dizer, nesta época, éramos alguns gatos pingados. Ou seja, quem levantou todos os tijolos daqui? Quem fez toda a estrutura metálica daqui? Metálica. O Levi, você já tinha chegado? Não. Então o Leandro fez sozinho toda a estrutura metálica daqui. Quem fez a fundação? O Ed. Quem fez o reboco? O Rafa. O Rafa, está vendo essa parede aqui no fundo? Grande, né? Ele rebocou toda ela num dia de trabalho. Oh, glória. E os ajudantes ainda reclamavam. Falavam, gente, vocês estão reclamando, isso é uma bênção.
Deixem o homem trabalhar. Então nós começamos com poucos profissionais. Talvez isso é irrelevante para quem não entende muito de construção. Mas para quem entende um pouco de construção sabe que para poucos profissionais isso é muita coisa. Aqui foi o início das atividades. As sapatas. Nós estamos agora em abril. A viga agora pronta. Maio, as colunas já eretas. Maio, 26, ali foi 13 de maio, e 26 de maio já estávamos assim. E 6 de junho já estávamos assim. E 7 de junho já estávamos assim. Esse é o Morché, o Moses, parafusando ele para a gente. Aí é o Edão e o Guilherme, que agora é o nosso aluno aqui. Gente, o tijolo está subindo ou está descendo? Subindo. Depende, né? Porque se a gente vai jogar aqui para baixo. Meg, o tijolo estava subindo ou descendo, você lembra? Tem certeza? Você não tinha discutido com o Bahia nesse momento, não? Olha. Bom, cadê a data? E 13 de agosto já estava assim. E 20 de setembro já estava assim. Pronto. Então foram quantos meses aqui? Alguém contou? Eu nem contei. De abril a junho. Alguém lá lembra da data inicial? Setembro, sim. E aí o Rafa rebocando, fazendo a varanda, e aí está o Levita já presente, fazendo a varanda, que foi depois. 20 de junho, a concretagem de 2022. A montagem do púlpito, olha, esse púlpito bonito aqui, ó. Tem uns patos de goleiro aqui embaixo. Os patos de goleiro, tá vendo? A gente aproveita tudo aqui, ó, daí de baixo. A gente pensou, como é que vai fazer esse púlpito aqui? Na verdade, tudo aqui é uma bênção. Essa decoração bonita aqui, esses quadros, desse lado. Eu não vou falar o nome da pessoa, porque ela está presente, não sei se ela poderia se constranger ou teria problema. Mas quando ficou pronto o estúdio, o Rafa falou, meu velho, a gente não vai conseguir decorar esse estúdio não, porque coisa de estúdio, se você acha que você já gastou até agora, você vai ver o que vai gastar quando a gente começar a mobiliar esse estúdio. E aí eu falei, poxa vida, mobiliar ele com cadeira branca ali na frente, tudo tão bonito, carpetado, cimento queimado, essas madeiras que o Ariel trabalhou, ele buscou na cidade, nas marcenarias, tudo tão lindo. Eu falei, poxa, botar cadeira branca aqui não vai ser brincadeira. E aí um dia do nada uma pessoa falou assim, olha, eu tenho um equipamento aqui, coisa muito boa, quero doar para vocês. E aí a gente nem imaginou que era coisa tão boa. E aí quando a pessoa mandou as fotos, o Rafa nem dormiu, ficou a noite inteira olhando as fotos. Ele falou, Silvia, vai dar para poder fazer cenários lindos, lindos, e tem imóveis desse aqui que são coisas de ponta mesmo, até o púlpito. Então, realmente Deus tem cuidado de maneira especial nesse trabalho. Nos mínimos detalhes, ainda que o detalhe seja grande. A gente poderia contar milagres todos os dias. Isso acontece direto. Quando a gente foi comprar a ferragem, eu não me lembro de qual. Leandro, você lembra de qual? Foi a ferragem daqui. Eu fui com o Léo fazer a compra da estrutura de baixo, e aí eu fui à loja, levamos o material, a pessoa falou, olha, fica em 15 mil. Não, é 15 mil. Aí eu falei, tá bom então, obrigado, e saí, que a gente não tinha o dinheiro para fechar. E aí ia atrasar, ia ser complicado. Eu falei, poxa vida, a gente não tem o dinheiro, já tinha comprado as outras coisas, a ferragem em cima. E aí haviam se passado 30 minutos, eu estava no ABC. E aí uma pessoa entrou em contato e falou assim, Silverino, eu estou com um valor aqui, que eu estava guardando
para uma coisa especial e ter um desejo no coração de contribuir com vocês com esse valor. Eu posso mandar? Falei, pode. É quanto? Aí eu até mostrei o Leandro, falou, olha, é 14.800. E aí eu falei, olha, Léo, eu até mostrei ele, falei, olha, Léo, às vezes eu fico falando as coisas, para vocês não acharem que a história da carochinha, olha que coisa essa pessoa dele. A gente voltou na hora lá e compramos a ferragem. 200 eu tinha. E isso acontece demais aqui, ó, os obreiros poderiam compartilhar, Vivian poderia compartilhar que trabalha na tesouraria, Harry, isso é frequente acontecer. E muitas vezes é o valor exato do que temos. Então, temos que agradecer ao nosso Senhor. Aí, tomando forma, cobrimos com madeirite, carpetamos. Essas placas aqui fomos nós mesmos que fizemos, com lã de rocha, né? Para tratamento de som. E aí está o estúdio Mayflower pronto. Só falta a placa para ele. E agora está assim. Essa foto foi tirada de sexta. Já tudo bonitinho. Refeitório Bates. Talvez muitos não vão entender por que refeitório Bates, né? O refeitório Bates é porque um dos fundadores da dieta saudável que os adventistas optaram por seguir, ele foi um dos pais dessa dieta. Ele foi um dos primeiros reformadores de saúde da igreja adventista. Então quisemos fazer esta homenagem para ele. Refeitório Bates. Eu vou avançar depois com o refeitório Bates. O tempo avançou tanto que eu me perdi no tempo, gente, me perdoe. Era para eu já ter concluído há meia hora atrás. Então, eu não sei se para vocês o tempo passou tão rápido quanto para mim, mas o tempo voou, meu pai. Eu queria saber se as crianças já chegaram. Já? Vai ter uma musiquinha para as crianças? Não vai ter, né? Vai ser depois. Daniel, vai ter mais uma música do coral agora? Então vamos lá com o coral. Depois da música do coral, o que vai acontecer? Vamos fazer 15 minutinhos de recesso para poder espichar as perninhas. E eu gostaria que vocês voltassem para mais 20 minutinhos e então iremos passar para a refeição, tá? Então vamos fazer 20 minutinhos de recesso depois da música do coral.